Aí pessoal, aqui é o Fábio da IBR Refratários. Nós estamos de volta com o vídeo, como havíamos prometido. Queria agradecer a todos os acessos, todos os e-mails e mensagens que foram enviadas, também as inscrições que foram feitas no nosso site e agradecer pelo apoio de todos aí, que isso aí é que acaba ajudando e motivando a gente a continuar esse trabalho que a gente está fazendo. Hoje nós estamos fazendo um vídeo especial. Esse vídeo ele vai responder a 3 perguntas. A primeira delas, o que é uma forja, como funciona, e como eu posso de repente fazer uma forja. O que é um refratário, o que torna determinado material um refratário, resistente ao fogo, resistente a tanta temperatura. E o terceiro, o que é um isolamento térmico. Foram as perguntas que nos foram feitas e que nós vamos responder aqui da forma mais simples possível. Primeiro, o que é uma forja? Uma forja é um equipamento usado para poder aquecer o metal para que ele possa em seguida ser conformado. Existem fornos enormes de tratamento térmico que são usados como forjas para peças de grande porte. Mas também existem forjas pequenas, por exemplo, para a confecção de uma ferradura, para a confecção de uma faca. A forja, na verdade, ela tem que ser um ambiente em que eu consiga colocar uma quantidade de energia muito grande dentro dela, de alguma forma, com carvão, com gás ou com algum tipo de combustível, e que esse calor gerado dentro dela ele fique confinado ali dentro. Então ela tem que ter essa característica. Ela aguente aquele calor e ela consiga confinar esse calor ali dentro para que a temperatura possa subir. Eu preciso, numa forja, atingir uma temperatura em torno de 1000 a 1100 graus para que o metal, o ferro, no caso, o aço que eu vou conformar, ele possa ficar de uma cor avermelhada. Essa é a característica. O que acontece ali? O metal ele é muito denso. Ele tem os elétrons muito próximos uns dos outros, o ferro e o aço. E o que acontece quando eu aqueço esse metal? Esses elétrons do ferro, eles ficam excitados e eles começam a se separar um dos outros. Eles começam a ficar um pouco distante um dos outros. Nesse momento, o aço ele se torna maleável, ele fica mole. Eu consigo então conformar. É onde eu consigo fazer um furo nele, eu consigo fazer uma conformação para transformar ele em uma figura, numa faca ou num cabo de faca e assim por diante. Então essa é a utilidade da forja, é manter essa temperatura no metal para que eu possa conformá-lo da forma que eu quiser, numa bigorna ou num outro objeto que tem uma resistência mecânica alta. Então isso é uma forja, então, ela funciona de forma simples. Eu posso construir uma forja para eu poder fazer uma peça pequena, uma faca, um objeto artesanal? Claro que pode, é muito simples. Se você tiver um ambiente, uma caixa metálica, um tubo metálico, por exemplo, e você tiver um pedaço de fibra cerâmica, você pode envolver esse tubo metálico por dentro, uma camada aí de 1 a 2 polegadas, quanto maior, melhor, mais você vai conseguir confinar o calor e consequentemente, você vai conseguir aquecer esse metal. E um queimador, um bom queimador, onde você vai injetar ali dentro o fogo, vai ser consumido ali o combustível. A segunda pergunta, o que é um refratário? Refratário é um material que resiste a uma temperatura muito alta. Existem normas que definem os tipos de refratário. A utilização do refratário ela é datada desde muitos milênios antes, desde a época dos metais, onde a história mostrou que o homem já utilizava metais. Só que naquela época eles usavam algumas rochas que têm essa característica já de refratários, como a galmatolito, a pedra mineira, pedra São Tomé, como alguns conhecem, e assim por diante. Essas rochas já têm uma característica própria de ser um refratário. Então eles utilizavam ela para poder fazer ali o forno, para poder moldar o refratário e até fundir, moldar o metal ou até fundir esse metal. Só que essas rochas, muitas vezes, elas ficavam muito longe do lugar onde ia utilizar. Então o homem ele sentiu a necessidade de desenvolver materiais refratários. E o primeiro material refratário, talvez um dos primeiros que eles começaram a desenvolver, foi a argila. Existem vários tipos de argila, mas existem aquelas argilas que elas têm um teor alto de alumina, óxido de alumínio, e ela tem essa característica refratária. Então o que eles começaram a fazer? Eles descobriram que quando a gente queima a argila, ela retrai, ela fica menor. E ela fica um corpo bastante resistente. Se você moer esse corpo, você vai estar fazendo ali o que eles chamam de fire clay, ou argila queimada, ou chamota, ou chamote, como você quiser chamar.
Esse chamote, depois se você pôr ele na argila novamente e conformar de novo, ali você já tem um corpo refratário com uma resistência ao calor muito alta. E assim o homem foi desenvolvendo novos produtos, né? Hoje existem empresas enormes, empresas gigantes que são especializadas nesse tipo de fabricação desse tipo de material, como os óxidos de alumínio, os chamotes, né, que são as argilas queimadas e assim por diante. Então, a partir disso aí, de uma forma bem simplista, né, você já consegue ter ali um refratário. Você utilizando uma boa argila e incorporando essa argila já queimada novamente numa outra argila. Agora, existem vários tipos de refratários, como por exemplo, hoje os mais utilizados são os concretos refratários. Nós vamos até falar um pouco mais sobre eles um pouco à frente. Que você consegue conformar e moldar no formato que você quiser, que você desejar. A terceira pergunta é sobre isolante térmico. O que é um isolante térmico? O melhor isolante que existe é o ar. Então, só que o ar sozinho, você não consegue, ele precisa de alguma coisa que segure o calor antes dele para que ele possa fazer o isolamento necessário. Então o isolante térmico nada mais é do que um refratário, um material que suporta altas temperaturas com poros. Nesses poros é que são incorporados o ar. Vamos dar um exemplo simples de como que eu posso fazer um isolante térmico. Por exemplo, se eu pegar aquela mesma argila que eu ia fazer no exemplo anterior, um refratário. Eu pego aquela mesma argila e coloco nela serragem, uma quantidade X, preciso fazer algumas avaliações, alguns estudos, você vai colocar uma quantidade X de argila, de serragem nela e misturar, você vai conformar ali, por exemplo, um tijolo, um corpo, né? Um corpo de prova. Esse tijolo você vai secar e vai queimar. O que vai acontecer? Essa serragem que você colocou dentro dela, ou isopor e assim por diante, você vai queimar e esse material vai embora, vai volatilizar. Na alta temperatura ele vai volatilizar. E no lugar dele vai ficar ali um poro, onde vai ficar o ar. Esse ar que eu quero para poder virar um isolante, esse material vai se transformar então num isolante térmico. Existem isolantes térmicos naturais de alta temperatura, né, como vermiculita, as perlitas e assim por diante. Mas se eu quiser fazer um isolante térmico, eu posso fazer também. Eu falo muito da fibra cerâmica. A fibra cerâmica ela já é um isolante, no meio das fibras, né, de alumina sílica, já existem ali o ar incorporado. Esse ar incorporado já torna esse material resistente isolante ao calor, e ele por si só já é um material extremamente resistente. Então isso aí é só para dar uma ideia, né? Uma ideia bem simples de como de tentar responder essas perguntas que foram feitas. Eu agradeço muito a todos, né, pelo apoio que têm dado, e gostaria de falar um pouco sobre um curso, né, que nós estamos preparando, que é sobre concretos refratários. Se você quer aprender a fazer concreto refratário de uma forma bem simples, ou talvez um concreto mais elaborado, fique atento aos nossos vídeos que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Gostaria de pedir mais uma vez que vocês podem fazer a sua inscrição no link que eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, e que essas inscrições, com essa inscrição você pode me mandar um e-mail e colocar ali a sua dúvida. E dentro do possível nós vamos responder as perguntas assim como nós fizemos hoje, e periodicamente nós vamos ter sobre esses vídeos. E não se esqueça, em breve nós vamos ter um curso totalmente online que vai falar sobre concretos refratários. Se você tiver interesse, já pode fazer a sua inscrição para poder ter mais informações. Um grande abraço e muito obrigado por assistir.